Muito obrigado a este grupo, em particular à Flora, que defendeu aqui bem a camisola. Obrigada. Eu acho que falar de sustentabilidade ambiental para todos nós é algo que já não é novidade, faz parte do nosso dia a dia, quer profissional, quer em casa. Às vezes não sabemos ter isto, é um mérito do vosso trabalho. Há aqui dados que eu ainda não tinha agora, que nós não tínhamos, e portanto, isto pressupõe que houve um trabalho exaustivo de identificação de ineficiências da sua valorização e da sua quantificação e da projeção daquilo que seriam os impactos, não só económicos, mas em termos de pegada carbónica. E não é qualquer organização que tem isto, portanto, vão-me dar a liberdade de poder utilizar algumas destas informações. Há, na realidade, enquanto sociedade, este desafio da sustentabilidade, entre muitos outros. Mais significativo, porque sabemos que muitas das alterações climáticas que vivenciamos não são novas, elas sempre aconteceram. Acho que hoje estamos mais receptivos para o fenómeno e também porque sentimos que temos uma pegada muito superior àquela que as gerações que nos antecederam tinham, em particular a dos nossos avós. Os nossos pais já fizeram a sua pegada carbónica sentir-se e nós estamos a contribuir para ela, e os nossos filhos e as gerações futuras, se não houver um aprendizado. Se bem que os mais jovens têm mais consciência ambiental do que a nossa geração. Aqui uma geração mais jovem. Portanto, acho que não é difícil que todos compreendamos o objetivo da ULS ter este desígnio, porque enquanto organização de saúde devemos dar o exemplo e porque sabemos que a nossa pegada é 5% da pegada global, as organizações de saúde como um todo, e porque nós, enquanto organização que cobre um vasto território com múltiplas instalações ou unidades de saúde que estão dispersas, é óbvio que há muito desperdício e muita má utilização de muitos destes recursos. Olha, paciência, já não tem tempo de levar. Energético, papel, mais nada, é isso mesmo mas que você faz e acabou. E eu acho muito bem que tenham definido como prioridade estes key wins, porque são aqueles onde já existe uma trajetória, até já existem alguns sistemas de monitorização que ali o Serviço de Instalações e Equipamentos faz em parceria com a ACSS, portanto existem métricas, e eu ainda há tempos me sentei com o Rodrigo e estive a analisar aquilo que tem sido a nossa evolução e haver alguns desvios que deviam ser corrigidos. Há, na realidade, key wins muito grandes que têm que fazer parte da nossa forma de estar. Mas a sustentabilidade ambiental e a pegada carbónica vai muito para além só destes. Sim, sim. Portanto, eu diria que este é o plano estratégico e operacional do início da jornada de sustentabilidade, e que se em 2026 e em 2027 conseguirmos obter resultados que nos satisfaçam nestas áreas, há toda uma outra dimensão que vem e que pode até caminhar a seguir, porque estes embaixadores vão ser eles próprios a identificar dentro de cada serviço muitas coisas que nós sabemos que têm pegada carbónica e que são desperdícios e para os quais não estamos atentos. Eu dou um exemplo. Um deles é a alimentação e o desperdício alimentar. Porque para nós termos um prato de comida à nossa frente, há todo um consumo energético que, dependendo da escolha que fizermos, tem impacto. O desperdício alimentar é algo que, para todos nós, enquanto sociedade, nos deve preocupar, porque, infelizmente, sabemos que existe fome. Em Portugal também, não é só noutros países. Existe fome, portanto, a utilização destes recursos. A utilização que fazemos muitas vezes na nossa prática do dia-a-dia enquanto profissionais de descartáveis, muitas vezes, quando compramos material, compramos pelo mais barato e não estamos a garantir nem só a sustentabilidade, mas a qualidade desses materiais. Portanto, a compra, o processo de compra, da seleção dos fornecedores é algo que deve estar na nossa matriz. Já houver ali a doutora Lourdes, está a abanar com a cabeça. Muitos dos medicamentos que são comprados nesta casa não cumprem os critérios de sustentabilidade. Essa é toda uma outra área onde a farmácia pode ter um papel importante junto com os prescritores e com os enfermeiros
que depois são todos parte da cadeia de manipulação, mas que vai também para o âmbito das farmácias comunitárias, porque todos sabemos, todos nós em nossa casa temos gavetas com medicamentos que invariavelmente vão para o caixote do lixo. Quando vão para o caixote do lixo, vão para as lixeiras, das lixeiras entram num processo de composição e inevitavelmente vão contaminar terrenos, solos e águas. Portanto, é toda uma cadeia. E nós estamos a dar aqui o nosso pequeno contributo, mas sobre isto havia muito para falar, mas estamos a dar os primeiros passos. Portanto, com o novo regulamento vai ser criado, para além do Departamento de Inovação, Investigação, Sustentabilidade e Nutrição, onde vai estar também o Serviço de Sustentabilidade. Esse serviço será, a grosso modo, um serviço que vai operacionalizar, que vai acompanhar, que vai acompanhar muito deste projeto e da concretização deste projeto. O serviço de formação aqui é importantíssimo, porque a cultura de sustentabilidade exige programas de formação permanentes, digitais ou online, assíncronos e presenciais. Há muitas iniciativas cada vez a nascerem mais em termos daquilo que é a sustentabilidade das organizações de saúde. Vai haver, se não me engano, no próximo mês o segundo congresso do Conselho Português para a Saúde e Ambiente, do qual nós já somos membros. E, portanto, quem quiser ir a esse congresso para ver muito do que está a ser feito noutras unidades e trazer ideias e contactos, porque a networking aqui é muito importante também, serão, obviamente, muito bem acolhidos pelo Conselho de Administração, eu acho que é em Lisboa, e nós, enquanto membro parceiro, com certeza conseguiremos inscrições para quem quiser frequentar, e a criação do Comitê Verde é, sem dúvida, um caminho que eu acho que podemos seguir já de imediato. Portanto, eu, se calhar, o que eu propunha era que este grupo já propusesse a constituição do comitê, pode ter elementos do grupo e outros elementos, mas a demonstração, se calhar, depois da demonstração de interesse que vocês também se põem, de quem se quer juntar, e avançar já em simultâneo, ou em paralelo, à medida que o comitê é formado, com o convite aos diretores de serviço e aos enfermeiros gestores e aos outros dirigentes de outros serviços para que designem um embaixador de cada serviço a quem se vai dar formação, se vai preparar para depois iniciarmos este processo de trabalhar em concreto estes 5 eixos, mas de dar já a curiosidade e o interesse para outras áreas que vão emergir com certeza ao longo deste ano. Porque eu peço desculpa, não vos vou amassar muito, mas é uma área. Eu queria só dar aqui umas informações complementares muito breves, que considero importantes. Este trabalho teve por base o plano que a Unidade Local de Saúde do Alto Alentejo apresentou à Agência de Sustentabilidade e Eficiência de Recursos, que é o plano ECO-AP 2030. Muitas destas medidas que estão aqui, que é o Plano de Eficiência de Recursos e Descarbonização, para quem não conhece esta abreviatura. Alguns destes projetos já estão em curso, como vocês sabem, e tem sido anunciado pelo Conselho de Administração. Nas candidaturas nós temos vários equipamentos que visam precisamente ir de encontro ao nosso eixo 4 e à sustentabilidade ambiental. No entanto, isto traz coisas inovadoras, e foi preciso, e é muito útil no meu ponto de vista, e espero também, e esta minha intervenção tem também como intenção passar-vos esta mensagem, despertar-nos a todos, porque não basta, como o Sr. Presidente acabou de dizer, substituir equipamentos quando nós depois continuamos com as mesmas práticas. Portanto, a literacia e a substituição de equipamentos são muito importantes, mas é preciso que todos nós as interiorizemos. Eu vou dar um pequeno exemplo. Nos computadores, nós aprendemos, e nós que iniciamos, eu iniciei ainda a informática, já tenho alguma idade, e nós aprendemos que tínhamos que ter os computadores sempre ligados. Decorridos, a informatização dos serviços de saúde foi em 95, 96. Nós continuamos, decorridos 20 anos, 30 anos, com a mesma prática de não desligar os computadores. Nós vamos adquirir agora equipamentos, mas não basta adquirir os equipamentos novos e mais eficientes.
e eles vão ligar e vão ser muito mais rápidos. Mas se nós não interiorizarmos esta alteração da prática, mesmo os computadores arrancando com uma velocidade maior, porque era isso que nos impelia a deixarmos-los ligados, porque depois tínhamos que estar à espera, porque eram máquinas mais pesadas, tinham outros mecanismos. Se nós não interiorizarmos esta prática, nós vamos continuar a utilizar recursos mais modernos e mais vanguardistas da mesma forma. O WebDoc, outra inovação, queria também deixar aqui um alerta. O WebDoc, embora possa ter diminuído as impressões, o certo é, e eu tenho reuniões semanais com recursos humanos, que me dizem que para eles ainda vai dificultar mais. Porquê? Porque nós continuamos a preencher muitos modelos manuais. Porquê é que é importante este trabalho? Porque nós temos que fazer agora, a partir deste trabalho, uma operacionalização e uma simplificação de todos esses projetos que já implementamos e que são úteis, mas que temos que ajusante também a criarmos automatismos para tarefas repetitivas, temos que eliminar alguns modelos e inserir tudo digitalmente, porque senão continuamos com o papel ajusante que depois fica arquivado e para além do serviço de capital humano, os ter que digitalizar para colocar, ou o expediente para colocar na plataforma WebDoc, ainda os tenho que arquivar nos processos individuais. Pronto. Portanto, este trabalho, embora vos possa parecer que alguns dos projetos não são inovadores, ele é muito importante para a sua operacionalização, porque não basta implementar um projeto, há que depois pensar e eliminar algumas práticas que temos. Era só esta nota e queria agradecer particularmente, vão-me perdoar, mas eu tenho que agradecer o trabalho da Flora, que foi incansável neste nosso grupo, porque ela foi efetivamente o motor. Nós apresentámos o plano e a partir do plano ela conseguiu desconstruir, um plano que também foi elaborado pelo CIMI, como já disse, a OLS apresentou junto da Agência de Sustentabilidade e Eficiência de Recursos, e a Agência Portuguesa do Ambiente, perdoem-me, e da Eficiência de Recursos e de Energia, e que ela, a partir daí, depois foi desenvolvendo as versões, claro, também com os nossos contributos, mas que, sem dúvida, o trabalho dela foi preponderante. Muito obrigada.